Olha, vamos mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios bíblicos de todos os tempos. Lá no livro de Daniel, existe uma coisa chamada Profecia das 70 Semanas. E, sério, é um dos quebra-cabeças cronológicos mais, complexos e debatidos da história. É uma passagem que, por séculos, sabe, tem deixado estudiosos de cabelo em pé, fascinados e, ao mesmo tempo, completamente divididos. E a grande pergunta que essa profecia coloca na mesa é justamente essa. Aparentemente, ela propõe um cronograma super detalhado para eventos que mudaram o mundo. Mas como isso funcionaria na prática? E por que tanta controvérsia? É isso que a gente vai investigar agora. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos entender por que essa profecia é tão importante, depois vamos quebrar o texto em partes, analisar a matemática envolvida, identificar onde o debate esquenta e, por fim, explorar as diferentes soluções que foram propostas ao longo do tempo. Ok, vamos situar a história. Essa profecia foi entregue ao profeta Daniel durante o cativeiro dos judeus na Babilônia. A grande promessa era um cronograma, um mapa de 490 anos que levaria a eventos fundamentais para o povo judeu, culminando na chegada de uma figura messiânica. E aqui a gente já sente o peso da coisa. O fato de que o estudo dessa profecia chegou a ser proibido em alguns círculos já mostra o quanto estava em jogo. Tentar cravar a data da chegada do Messias era, e continua sendo, um assunto muito, mas muito delicado. Para a gente conseguir entender esse quebra-cabeça, a primeira coisa é olhar para as peças. E as peças, nesse caso, são as palavras da própria profecia. Vamos dar uma olhada nos versículos-chave. Bom, o primeiro versículo já estabelece o tamanho do desafio, um período de 70 semanas. E não só isso, ele define 6 objetivos grandiosos, como acabar com o pecado e trazer justiça eterna. É uma declaração de propósito bem ambiciosa. E aqui está o gatilho, o ponto de partida. A contagem regressiva começa com um evento bem específico, um decreto para reconstruir Jerusalém. A partir daí, o texto diz que vai levar 69 semanas até a chegada de uma figura chamada o ungido. Certo? Então, o que significa ungido? Isso é crucial. Não é um nome, é um título. Em hebraico, Mashiach. É a figura central que a profecia promete que vai aparecer no finalzinho dessas 69 semanas. Mas aí a profecia dá uma virada bem sombria. Depois das 69 semanas, o ungido não só aparece, mas ele é morto ou cortado, como diz o texto. E logo depois disso, vem outra destruição de Jerusalém e do templo, dessa vez causada pelo povo de um futuro príncipe. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como 70 semanas viram quase 500 anos? A resposta está num princípio de interpretação que funciona como uma espécie de chave matemática para destravar esse cronograma todo. A lógica que quase todos os intérpretes usam é a do princípio dia-ano. A ideia, que vem de outras passagens da Bíblia, é que cada dia num contexto profético representa um ano literal. Então, é só fazer a conta. 70 semanas, com 7 dias cada, viram 490 anos. O interessante é que esses 490 anos não são um bloco único. A profecia quebra esse tempo em 3 partes. Um período inicial de 49 anos, um trecho bem longo de 434 anos e, por fim, uma misteriosa semana final de 7 anos que fica meio que separada. Ok, se a matemática é a fechadura, o ponto de partida é a chave. E é exatamente aqui que todo o consenso vai por água abaixo. A profecia fala sobre a ordem para restaurar Jerusalém, só que a história registra vários decretos que poderiam, em tese, se encaixar nessa descrição. Os 2 principais candidatos são o decreto do rei Ciro e um outro, posterior, do rei Artaxerxes. A escolha entre um e o outro muda completamente o resultado do cálculo. E essa escolha, minha gente, faz toda a diferença do mundo. E é aqui que a matemática encontra a história. Se a gente parte do decreto de Ciro, os 483 anos nos levam para perto de 55 a.C., uma data que não parece ter conexão com nenhum evento messiânico conhecido. Agora, se a gente parte de Artaxerxes, a conta fecha em 27 depois de Cristo, bem na época do ministério de Jesus de Nazaré. A data de início define tudo. Essa confusão toda sobre o ponto de partida, somada com a questão da 70ª semana, acabou criando várias escolas de interpretação.
Vamos dar uma olhada nas 4 principais maneiras de tentar encaixar as peças dessa profecia na história. Basicamente, temos 4 grandes linhas de pensamento. A primeira é a historicista. Eles usam o decreto de Artaxerxes e veem tudo acontecendo em sequência. A 70ª semana teria ocorrido logo depois da 69ª, marcando o ministério de Jesus. Depois vem a visão dispensacionalista, muito popular hoje em dia. Eles concordam com a data inicial de Artaxerxes, mas, aqui está o pulo do gato, eles acreditam que houve uma pausa no relógio. A 70ª semana foi jogada lá para o futuro e estaria ligada ao anticristo. A terceira é a preterista. Eles preferem o decreto de Ciro e dizem que tudo isso já é passado, que já se cumpriu, terminando lá na destruição de Jerusalém em 70 d.C. E por último, tem a visão alegórica. Essa aqui praticamente ignora o cronômetro. Para eles, os números são simbólicos, uma mensagem de esperança para os judeus perseguidos antigamente. 4 visões, 4 resultados bem diferentes. Mesmo com todas essas tentativas de solução, a profecia das 70 semanas continua sendo um dos mistérios mais duradouros da teologia. Mas por que não existe uma resposta final, um consenso? Os motivos são vários. O próprio texto em hebraico tem partes que são ambíguas. As datas históricas exatas, nem sempre são fáceis de cravar. As abordagens teológicas são radicalmente diferentes, né? Literal versus simbólico. E claro, o que cada interpretação significa é algo imenso. Mexe com a identidade do Messias e até com o cronograma do fim do mundo. No fim das contas, talvez a importância dessa profecia não esteja em resolvê-la como se fosse uma equação matemática, mas sim em reconhecê-la como um ponto de encontro fascinante, um lugar onde a fé, a busca pela história e a difícil arte da interpretação se cruzam de forma única. E a pergunta que fica no ar é essa. O que é, afinal, a profecia das 70 semanas? Um mapa divino e preciso da história? Uma mensagem de esperança em código para um tempo de crise? Ou será um mistério que só vai ser totalmente revelado quando a própria história chegar ao seu clímax? A resposta, pelo jeito, continua sendo parte do enigma.